Olá, turma! Vamos continuar, tá certo? A nossa explicação de hoje, agora da página 15, tá certo? Vamos lá. 8. No texto, o que dá a ideia de medida? Espigas, liquidificador ou xícara? Aqui no texto, pamonha doce. Qual é a palavra que nos dá uma ideia de medida, de que ela serve para medir alguma coisa, de que ela mede alguma coisa, tá certo? Espigas, liquidificador ou xícara? 9. Por que seria impossível fazer as pamonhas sem descascar o milho? Tem uma parte da receita, que inclusive é logo no começo, que ela pede para a gente descascar o milho, tá? Bem aqui, descasque o milho. Por que a gente não conseguiria fazer essa receita sem descascar o milho? Pense aí qual é a sua resposta. 10. Marque um X nas informações do texto. Aqui, gente, na 10, a questão ela vai te dar algumas frases e você só vai marcar um X naquelas frases que estão de acordo com o texto. Realmente o texto diz isso, realmente o texto propõe isso. Aí você marca um X. Se a frase que tiver aqui não tem nada a ver com o que está lá no texto, então você não marca o X, tá certo? Vamos ler aqui as frases juntos. É necessário um cuidado especial com as palhas. O texto fala que a gente precisa ter um cuidado especial com as palhas. Se ele falar, você marca um X. Se ele não falar, você não marca. As espigas são colocadas inteiras no liquidificador. O texto diz isso, turma. A massa produzida deve ser colocada sobre as palhas. Depois de amarrada, a pamonha está prontinha. As pamonhas só servem para o consumo estando frias. Esses materiais servem para fazer 20 pamonhas. E aí, turma, o que é que está de acordo com o texto? Você marca um X. De que forma a massa pode ser colocada para fervura? Gente, como é que a receita aqui nos diz que a gente deve ferver essa massa? De que forma? Tá? Você vai procurar a resposta e vai colocar na questão 11. 12. Quais os principais materiais que devem ser providenciados para a produção das pamonhas? Também tem lá no texto, você olha lá e escreve aqui. 13. Nas palavras abaixo, quais letras vêm depois do M e quais vêm depois do N? Circule o N e o M. Nós temos aqui, turma, 10 palavras. Nessas 10 palavras, ou você vai encontrar a letra N, ou vai encontrar a letra M. Primeira coisa, tá? Circula todos os M's e todos os N's. Depois você vai começar a observar. Qual é a letra que está depois do M aqui, gente, de tambor? Qual é a letra? É um B, tá? Você não precisa escrever que é um B, tá? Você só observa e fala com você mesmo. Você vai circular o M e observar. Olha, depois do M tem um B. E depois desse N aqui, tem um C cedilha, não é verdade? E depois desse N, tem um T. E aí você vai observando essas 10 palavras. Circula o N e o M e observa qual é a letra que vem depois do N e do M. 14. Escolha duas palavras do quadro e faça duas frases com elas. Lembre da pontuação adequada. Nós temos aqui 10 palavras. Você vai escolher uma dessas 10 palavras que tem a letra M, vai colocar aqui nessa linha e vai escrever uma frase com ela, tá certo? Eu vou dar aqui um exemplo. Uma palavra com M. Empada. Tem um M bem aqui. Deixa eu criar uma frase com a palavra empada. Deixa eu pensar.
Eu amo quando a minha mãe compra empada para mim, tá? É uma frase que tem a palavra empada, certo? Você cria outra, tá, gente? Não precisa escrever essa palavra aqui que eu dei o exemplo, não, certo? E aí você vai fazer a mesma coisa com uma palavra daqui que tem a letra N. Você vai escolher a palavra e vai criar uma frase. 15. Leia as palavras. Complete-as com a letra M e leia novamente. Eu tenho aqui a palavra bebe. Não é isso, turma? Bebe. Se eu colocar o M aqui, vai ficar como? Bebem. Você coloca o M. Tenho aqui a palavra come. Se eu colocar o M, vai ficar como? Comem, tá? E aí você faz a mesma coisa nessas outras palavras. Coloca o M e lê para ver como é que a palavra fica. Tem uma mudança, certo? Retire do texto palavras para completar a tabela abaixo. Você vai nesse texto aqui, pamonha doce não é da sua cabeça, é desse texto. Você vai pegar duas palavras e escrever aqui, que tenham M antes de P ou B. Você vai pegar duas palavras que tenha M no meio da palavra e você vai pegar duas palavras que tenha M no final da palavra. Professora, eu não entendi isso daqui. M antes de P ou B? Assim, gente, olha. Você vai ter que procurar palavras que tenham, por exemplo, o M e que antes do M a gente tenha a letra B, ou então aqui, ó, campeão. Depois do M, na verdade, a gente tem aqui em tambor a letra B e depois do M em campeão a gente tem a letra P, não é isso? Então você vai procurar nesse texto palavras que tenham M antes de P ou B. Deu para entender, não é? Última questão, 17. Jogo dos 7 erros. Na tabela abaixo, existem 7 palavras escritas com erros. Descubra-as e copie-as corretamente em seu caderno. Nós temos aqui, turma, deixe-me ver, 9, nós temos aqui 15 palavras. Dessas 15 palavras, nós temos 7 que estão erradas. Elas têm algum erro. Você vai encontrar essas 7 palavras, tá certo? Você vai colocar essas 7 palavras no seu caderno, mas dessa vez você vai ter que escrevê-las corretamente, tá? Você vai descobrir aqui quais são as 7 palavras erradas, vai no seu caderno escrever essas 7 palavras do jeito correto. E aí você vai enviar para a gente tanto a foto da página 15 como da página 14 feitas, tá? E também a foto desse seu caderno, onde você colocou essas 7 palavras que você vai corrigir, você vai escrever do jeito certo, tá bom? A aula de hoje foi essa, turma. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês, tá certo? Assistam aos nossos vídeos e escutem os nossos áudios também mais de uma vez, tá certo? Porque assim vocês conseguem compreender melhor as nossas explicações. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.